que o nosso caminho da cura, ela é pela fé, saindo daquele padrão, criando comportamentos virtuosos, ou seja, aprendendo a gostar do que te faz bem e não... Psicologia e religião. Né? Você é uma pessoa que vem da cultura nipo, oriental, né? Isso. Então, quer dizer, você também tem essa experiência. A gente sabe que espiritualidade, gente, ela é independente de religião. Né? Espiritualidade, por exemplo, conversava com um médico esses dias, padre, ele falou uma coisa muito importante para mim. Ele falou, Dunga, como é que a medicina, o que a medicina considera como espiritualidade? Né? Ele falou assim, a capacidade que a pessoa tem de perdoar, de relevar, de conviver com o diferente, aquela disposição em encarar um desafio, o propósito de vida. Então, tudo isso, segundo a ciência, segundo a medicina, é uma espiritualidade que ajuda no tratamento, na cura de doenças. Então, é bacana isso. E agora, psicologia e religião se conversam imensamente e atualmente, eu acho que todo mundo está entendendo isso, que o nosso caminho da cura, ela é pela fé, pelo nosso contato com o Espírito. Então, nós estamos entendendo que a tecnologia ela trouxe tanta facilidade para nós que nós já temos tudo, estamos tão saciados de tudo e ainda nos falta. Então, nós estamos começando a perceber que o caminho não é para fora, mas é para dentro de nós mesmos. Então, nós fizemos um caminho para fora, que significa nos distraindo o tempo todo. Então, a gente tem televisão, a gente tem muito conforto, tem restaurantes, tem um monte de coisa para distrair a nossa atenção dos nossos sofrimentos, da nossa missão de vida como ser humano. Só que nós estamos percebendo que tudo isso não alimenta a nossa alma e a gente vê só os quadros de depressão, de ansiedade, um monte de gente com TDAH, um monte de gente com, sei lá, com síndrome do pânico. E aí você fala assim, puxa vida, né? Com todo o medicamento, a indústria farmacêutica toda, né, evoluída, e mesmo assim nós não somos capazes de tratar dessas doenças. Porque, na verdade, a causa é a distância que nós ficamos do nosso espírito. Então, o nosso trabalho... Você pode ver hoje, se fala muito sobre meditação. Hoje ninguém mais duvida do poder da oração, da fé. E existem várias pesquisas que já mostram que, realmente, a religião ela é extremamente importante para a manutenção da saúde mental. Então, a imunidade emocional, ela tem a ver com o crescimento espiritual. Quando a gente diz crescimento espiritual, eu estou falando de desenvolvimento de virtudes. Por exemplo, uma ansiedade, para ela ser curada, o que você precisa desenvolver? Um pouco o foco. Porque a ansiedade nada mais é que uma agitação mental, onde a sua mente parece que ela sai do controle. Dá uma impressão que uma entidade entrou na sua cabeça e tomou conta do seu pensamento. Os pensamentos eles se agitam e é uma desgraça atrás da outra, assim, né, que só vai piorando para a pessoa, até o ponto que ela chega no pânico. Então, para você controlar a mente, você precisa de foco, né? E esse foco, olha só que interessante, né? Ele é desenvolvido através do exercício da disciplina, da perseverança. Então, você precisa desenvolver essas virtudes, não tem como. Então, a cura está nesse ajuste. E é interessante, né, que nós... Eu acho maravilhoso, às vezes, que as pessoas fiquem doentes, porque, às vezes, a gente só olha para essas coisas importantes quando nós estamos em pleno sofrimento. E o ser humano tem essas coisas, sabe? É igual uma pessoa que paga o plano de saúde, mas não usa. Isso. Ele só usa quando fica doente. Podia usar fazendo exame, consulta. Prevenção. Né? Fazer uma prevenção, né? Mas ele não usa. Ele só Isso. usa quando fica doente. Exato. E nós, seres humanos, também. Psicologicamente, nós só olhamos para isso
quando todo o resto já não funciona mais. Então, o que a gente faz? Normalmente, a gente toma um remedinho para remediar e eu não ter que lidar com aquilo. Mas, na hora que eu me canso disso, de fazer esse movimento, você fala, pô, de novo com esse problema, de novo com esse problema. Aí, a pessoa para e vai tentar se tratar. O problema é que, quando ela vai buscar um psicólogo, um psiquiatra, ela já está numa crise tão grave que aí, dificilmente, ela consegue ter discernimento. E o grande, assim, o diferencial de qualquer ser humano é o discernimento. Porque o discernimento ele vai dar o poder de escolha, que foi o que Deus deu como bênção para todo ser humano, que é o livre-arbítrio. Então, você só consegue escolher a partir da consciência que você tem. E quando você está muito adoentado, muito em sofrimento, você não consegue mais pensar. Você não consegue mais discernir uma coisa da outra. Você está mergulhado nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas emoções. Misturado. Isso, está muito comprometido. Gasta-se muito mais tempo, mais dinheiro, mais energia para você sair daquele nível, daquele lodo emocional, né? E você conseguir chegar num nível que você consegue pensar com mais clareza. Agora, esse é um alerta para as pessoas. Não precisa chegar nesse ponto. Sabe, a gente pode começar a fazer esse nosso caminho da cura antes, porque, afinal de contas, todos nós queremos o paraíso, não é verdade? Olha só, gente, não podemos deixar a coisa chegar no ponto que muitas vezes você fala, puxa vida, não dou conta mais. Ô, padre, quantas pessoas já chegaram, né, que não respeitaram isso que a Camila está falando, e chegaram num ponto onde eu falei, agora, meu Deus do céu, e aí chega na tua mão, padre. Aí parece que a coisa, quando chega na mão do padre, é aquele ultimato, né? Ou vai ou racha. Tem que resolver. Tem que resolver. E eu estava pensando exatamente isso aqui, que realmente o grande problema hoje é que as pessoas esperam não só o sintoma aparecer, espera a tragédia acontecer e chega na gente querendo resolução. Ó, já fui no psicólogo, não deu, já passei no psiquiatra, não deu, agora se Deus não der, é porque eu não tenho jeito. Isso. E aí a gente tem que arranjar um jeitinho para eu reorganizar. Não, você tem que continuar no psicólogo, tem que ir no psiquiatra sim, se tem que tomar remédio. E vem aqui para Deus também ajustar as coisas. Mas, infelizmente, essa desorganização ela é muito latente nos tempos de hoje. E a junção disso, padre? O senhor acha que, por exemplo, a convivência entre esses profissionais dessa área, psicanalista, psiquiatra, psicólogo e religião, que a gente entende como, nós católicos, né, uma frequência maior aos sacramentos, uma ida mais constante à igreja, uma conversa um pouco mais acentuada, mais íntima com Deus. Isso tudo, padre, convive numa harmonia bacana. O senhor é profissional da área, então como é que o senhor vê isso? Graças a Deus, sim. Foi até um dos motivos que eu me especializei em psicanálise, foi para trazer para dentro da confissão, do aconselhamento, até de uma conversa, para entender melhor as pessoas, porque hoje está complicadíssimo, né, essa pluralidade de ideias, de construção de vida, de família, está uma lambança, então a gente precisou fazer. Quando eu fiz a especialização, nós éramos uma turma de 17 padres. Foi uma turma que a Universidade Unítalo abriu para padres para se especializar. E a discussão era muito gostosa por isso, porque é toda uma realidade. Tinha hora que a gente fazia terapia junto, tem hora que a gente fazia ações. Eu, especialmente, quis estudar porque eu tinha uma gama de adolescentes que se mutilavam, né? E eu falei, meu Deus, como tratar isso? Porque falar, vai rezar? Não vai adiantar. Que dor é essa que é tão forte que tem que criar uma outra dor para aliviar uma dor? Fui estudar, por isso que a gente se especializou e é muito harmônico. Quando as duas coisas se respeitam, né? Respeitar a ciência em si, do que ela tem de bom para oferecer, e respeitar a fé também, que é essencial. Tem pessoas que têm preconceito, pessoas que acham que fazer psicanálise, que fazer análise é coisa de doido. Aí eu explico, olha, o psiquiatra ele não é médico de doido, ele é médico da cabeça. E, geralmente, o doido tem
a psicologia e a psicanálise, ela vai fazer uma arrumação na cabeça. Muita coisa desarruma. E aí eu dou um grande exemplo que a gente aprende, né? A casa está desorganizada porque você não sabe como começar, por onde começar. Você chama uma faxineira, ela começa de qualquer lugar porque ela é neutra. Ela começa do lugar que ela quer. E o psicólogo, o analista, ele vai fazer isso. Vai te ajudar a se organizar de novo para você ter o seu discernimento de volta, para você, né, conseguir caminhar. Olha só, a Meire usou um termo aqui muito interessante, que é o discernimento, né? Discernir. Porque hoje em dia, com tantas ideias que o mundo concebeu muitas ideias. Então, tudo isso ficou misturado. Então, imagine, se na cabeça de um adulto, na cabeça de uma pessoa madura, já está difícil a gente separar o que é certo do errado, o que é honesto do desonesto, o que não é corrompível e o que é corrupto. Se na cabeça de um adulto, isso hoje está complicado, imagina na cabeça de um jovem, de um adolescente, de uma criança. Então, discernir é um processo maravilhoso. Aprender de novo a separar o certo do errado. Agora, o que é certo, o que é errado, bom, cada um tem um conceito, cada um tem uma educação, mas o importante é separar e não estar misturado. Eu vejo que hoje, Meire, o mundo ele entrou nesse parafuso. As coisas se misturaram demais. É verdade. E quando você tem muitas opções, é complicado. Por exemplo, se você tem um guarda-roupa com muitas opções de roupa, você sempre fala assim, não tem nenhuma roupa. Você pode ver, mulher tem todo esse problema. Fala assim, não tem roupa, tá cheio de roupa ali. Mas é porque tem muitas opções. Porque se só tivesse duas ali, rapidinho já escolhia, entendeu? Se só tivesse uma, pronto, não perdia nem tempo de pensar, porque só tem aquela lá mesmo. Então, o ser humano, o nosso cérebro, ele sofre muito ao fazer escolhas. E quanto mais opções você tem, mais sofrido fica. Hoje, nós somos bombardeados por escolhas o tempo todo. Então, o tempo todo, a rede social esfregando em você um monte de desejos. Então, você está despertando desejos a cada momento. Ai, que maquiagem linda! Ai, que brinco lindo! Ai, que roupa maravilhosa! Olha que viagem dos sonhos! Olha que homem maravilhoso! Quer dizer, você tem ofertas demais e aí você não consegue escolher e a tua vida fica paralisada, que é essa sensação que a maioria das pessoas está tendo hoje, que a vida está paralisada, parece que todo mundo cresce, todo mundo parece que vive uma vida legal, menos eu. É essa a sensação. E aí começa a dar esse desespero. A ansiedade, ela vem disso. Ela começa a perceber que ela tem várias possibilidades, mas ela não executa nenhuma. Os jovens estão com este problema. Uma outra questão é que essa tecnologia toda, ela trouxe facilidades, mas ela trouxe facilidade demais. E facilidade demais para o ser humano é ruim, porque nós gostamos de desafio. Então, o ser humano fica feliz quando ele se desafia. E quando ele se desafia, quando ele está fazendo coisas. Os jovens não fazem nada, eles fazem só na teoria, eles não fazem na prática. E isso enfraquece o jovem, não dá a ele, né, na verdade, a autoconfiança necessária para ele viver a vida de verdade. Então, eles estão muito acovardados. Aí tem só para finalizar, é assim, o que a gente vê hoje no consultório, né, padre? É assim, a pessoa chega e fala assim, me cura, me cura. Me dá um remédio. Tipo, eu não quero fazer nada, eu não quero ter trabalho. Eu quero um remédio que, quando eu tome, passe o meu sofrimento. Isso que eu quero, entende? Eu não quero fazer um trabalho que, às vezes, é sofrido da arrumação da minha mente, como é a arrumação da minha casa. Porque quando você está numa casa muito bagunçada, você não sabe por onde começar. E a mente é igual. Dá trabalho, só de olhar cansa, mas esse é o trabalho que cada ser humano tem que fazer. Bom, daqui a pouquinho, depois do intervalo, então a gente vai conversar exatamente isso. Como é que eu começo essa arrumação? A gente estava falando sobre essa desarrumação que está o interior das pessoas, né? Que está o coração, a alma, né? A mente. Então, esse descompasso, digamos assim. E a gente tinha feito essa pergunta, então como que a gente vai arrumar isso? Né? E o Boina, né, que estava aqui no intervalo, conversando aqui com a Mia, dizendo assim, puxa vida, às vezes a gente chega no psicólogo e a gente vai, né, vai pagar, né, porque é uma consulta, você vai estar desembolsando um valor ali, e muitas vezes nas primeiras consultas você fica até meio revoltado, porque ele está falando coisas que você não queria ouvir. E você tem que falar coisas que você não queria falar.
É doloroso o processo. Mas como é que a gente arruma essa casa? Olha, a primeira coisa é assim, é o que você falou, né? Na sociedade de consumo, a gente acha que só o fato de eu estar pagando, eu vou ter o que eu quero. E aí eu não quero ter trabalho. Então, eu não quero ter trabalho de fazer as reflexões da minha vida. Eu não quero ter trabalho, por exemplo, nem de fazer uma dieta. Por exemplo, você vai no nutricionista, a pessoa fala assim, me emagrece. Então, ela chega no psicólogo e fala, me cura. Aí, tira de mim esse sofrimento. Olha, como qualquer médico, o especialista ele vai orientar. Quem vai ter que fazer todo o processo é o paciente. Então, o processo de cura exige autorresponsabilidade. A gente tem que querer, porque nem Jesus cura sem a autorização da pessoa. Então, ele pergunta, você quer se curar? E o doente fala, quero, porque o doente precisa querer. Então, o processo de cura, esse processo de libertação, ele é um processo ativo por parte do paciente. Então, todos os processos de cura que os médicos vão falar que estão relacionados com a fé, é porque o paciente quis tanto, que não tinha outra opção ali, sabe? Então, esta vontade de querer crescer, a vontade de querer sair daquele lugar onde você está, isso tem que estar no coração de cada um. Essa é a primeira coisa para você começar a resolver os problemas da sua vida. Querer. Como que é um prato de comida quando está com fome. Isso. Eu quero. Tem que querer, porque é o seguinte, e assumir a sua posição. Eu sempre brinco assim, né, que a nossa mente é como a nossa casa. Nós recebemos de Deus uma casa. Só que aí você deixa algumas visitas entrarem, outras ficam dormindo ali, folgada. Tem visita folgada que não sai do lugar. Até que tem visita que te expulsa da sua própria casa, e você, para não ter, né, encheção do saco, você sai para esparecer e não ter que lidar com aquilo. Nós somos iguais. Alguns pensamentos são intrusivos, eles tomam conta do teu pensamento a ponto de você querer sair da sua própria mente porque você não aguenta o caos e a bagunça que é a tua mente. Como a gente sai da nossa mente? A gente pega a rede social, se distrai, finge que não está vendo nada, finge que a vida é boa, finge que não tem nada acontecendo. Quer dizer, você está sendo negligente com algo que foi dado para a sua responsabilidade. O que tem que fazer esse dono da casa para arrumar essa casa? Em primeiro lugar, é assumir que ele é dono da casa e tomar essa postura de dono da casa. Então, eu vou olhar para isso e vou tomar a responsabilidade e vou fazer o que precisa ser feito. Então, esse é o segundo passo. Primeiro eu quero, depois eu assumo a responsabilidade, que isso eu chamo de empoderamento. Então, o empoderamento não é essa luta social e política que se transformou, né? De luta, sei lá, de mulher contra homem, essa maluquice. Ideológica, né? Exatamente. O empoderamento é a autorresponsabilidade. E aí, sim, eu digo, o que eu preciso fazer? Vou no especialista. O especialista, o que ele faz? Ele vai enxergar em você um padrão, porque todos nós temos hábitos. Os hábitos são inconscientes. A gente começa a repetir os mesmos problemas na vida e nós não conseguimos mais enxergar como sair daquilo. O especialista ele vai dizer assim, olha, você está funcionando desse jeito e vai te orientar a sair daquilo. Por exemplo, um médico que pega um paciente que está com diabetes, ele vai dizer, olha, você vai ter que fazer assim, 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 a mesma coisa. E o psicólogo também, ele vai te orientar. E aí você vai, aos poucos, saindo daquele padrão, criando comportamentos virtuosos, ou seja, aprendendo a gostar do que te faz bem e não aprender a gostar do que não fazer o que te faz mal, por isso que são comportamentos viciosos e comportamentos virtuosos. Os viciosos você repete e faz mal. E os virtuosos você faz e te eleva. Uau! Certo? Olha, sem querer, vendo você falar aqui agora, como é que é a inspiração de Deus, eu sempre preguei isso. Sempre preguei isso. Claro que com outras palavras, outro enfoque, mas é exatamente isso. O programa de hoje é libertador. Libertador para você. Padrão, sei que o senhor estava aí já querendo... A sua colaboração também é muito importante. A conversa ficou boa. Ficou boa. Tem que querer, tenho que adotar novas posturas, né? Novos comportamentos. Né? E aí? Por exemplo, como a gente dá no exemplo da arrumação da casa. Eu sou dono da casa, a casa está toda desarrumada, chama a faxineira, vem, arruma, deixa a casa toda limpinha, eu vou desarrumar tudo de novo.
Eu sei que se eu tomar uma água e deixo o copo na pia, então eu pego outro copo, deixo o copo na pia, vai virar o pandevô. Então, se eu sou dona e eu quero essa arrumação, tomei o copo d'água, lavo, guardo de novo. Fiz a comida, lavo, guardo de novo. Vou estar sempre mantendo a casa arrumada. E o que implica isso, as pessoas elas não querem ter esse comprometimento consigo mesma, de saber que aquele problema não é para mexer. E o vício, ele tem a mesma característica da virtude, só que o vício me faz cair, declinar. E ele também é cheio de sabores. E eu fico pensando só nos sabores, mas eu esqueço que eu vou cair. Porque igual bebida, beber é gostoso, uma bebidinha. Mas se eu beber muito, eu, por exemplo, não gosto de beber muito porque eu penso na ressaca depois. Dor de cabeça, enjoo, vomitar, essas coisas todas. Então, eu prefiro dar um golinho, faça social, acabou. Agora, a virtude, ele também tem seus sabores, mas ele vai me fazer subir, vai me erguer. E aí que as pessoas não querem, não pensam nesta situação. Por quê? Porque está acostumado só com o imediato. Isso. Não o que vem depois. E com prazer, né? Então, hoje, com essa nossa sociedade, nós estamos cultivando demais os prazeres imediatos. Então, nós perdemos a capacidade de tolerar frustrações. Então, eu estava falando da imunidade emocional. Imunidade emocional é aquela pessoa que não se abala. É aquela pessoa que ela é sempre firme. E a gente admira pessoas assim. Ou seja, a imunidade emocional é igual à imunidade física. Então, eu só adquiro essa fortaleza, essa coisa assim, aquela vontade reta, que todo mundo admira e quer ter, né? Quando eu me frustro. Então, assim, quando você melhora a tua imunidade, quando você pega a gripe, porque aí você fica imune àquela cepa de vírus. Então, aquele lá não te pega mais. Você já está mais fortalecido que o outro que não pegou. Tá certo? É igual à imunidade emocional. Então, se você quer se blindar psicologicamente, emocionalmente, você tem que estar na vida, nas experiências, não pode ter muito medo da vida, sabe? Você não pode ficar enclausurado numa bolha, porque ali você não vai se fortalecer. E as crianças estão muito protegidinhas, atrás do computador, atrás do videogame. Aonde que cadê que elas estão na vida, trabalhando, que a gente tudo começou a trabalhar cedinho, hoje já não pode mais nada, eles não podem brincar na rua, eles não sabem mais andar na rua, lidar com o mundo. Qualquer coisa que a pessoa fala que me chateia já é bullying, então eu não tolero mais nada, eu não consigo negociar, conversar, né? Porque daí a gente já entra com uma ação, a gente já parte para esse tipo de coisa. Então, quer dizer, nós estamos perdendo essa capacidade de convivência, sabe, de tolerância com as pessoas, né? E isso tem a ver com essa baixa imunidade emocional, ou seja, qualquer coisinha já me chateia e me derruba, entende? Então, uma dica, né, de como é que a gente faz para aumentar a nossa imunidade é assim, olha, pega lá as coisas que você precisa melhorar na tua vida. Por exemplo, eu acho que eu preciso melhorar minha comunicação, eu preciso lidar melhor com as pessoas, ter um pouco mais de paciência. Beleza, então você vai escrever lá uma ou duas coisinhas ali que são mais graves que você precisa desenvolver. Ser mais honesto, Isso. Eu preciso escutar mais, a conviver com o diferente. Estudar mais. Escutar mais. Escutar mais. Isso. E aí você vai conscientemente usar o teu discernimento, né, para desenvolver essa habilidade. Então, você vai começar a perceber em várias situações onde você falha. E aí você vai perceber que a vida, vamos supor, que se a pessoa não tem paciência, ela vai ver que ela se irrita facilmente em várias situações. E ela só se irrita justamente porque ela não tem paciência. Porque se ela tivesse, ela não se chatearia. Então, ela fala assim, poxa, então, como é que é uma pessoa paciente? Então, você finge que vai ensinar alguém a ser paciente. E aí você fala, eu acho que a pessoa paciente, ela ficaria quieta agora nesse momento, que eu estou com vontade de mandar as pessoas passear. Eu não vou mandar, vou escutar, tal. Isso é uma pessoa paciente. Então, você vai criando modelos e você mesmo vai imitando. Porque, ao imitar, ao ensinar, nós aprendemos. Então, quando a gente finge que está ensinando, a gente está aprendendo também. E é um ato de amor consigo.
sabe? Porque é o momento onde você para pensar e fazer algo por você. E nós queremos, Dunga, que os outros façam para nós. E nós não nos dedicamos nem um minuto para fazer aquilo que nós precisamos para o nosso bem e para a nossa qualidade de vida. Então, por exemplo, se eu preciso me comunicar melhor, poxa, por que eu não posso cumprimentar o caixa do mercado? Eu cumprimento as pessoas que eu não conheço, sorrio, no farol, parou o farol, bom dia. Pronto, a outra pessoa não precisa nem responder, porque quem está treinando comunicação é você, né? O outro. Quantas pessoas fazem parte do nosso dia? Se a gente for colocar na mão, olha, o frentista do posto de gasolina, o balconista da padaria, Isso. o cara que vende a carne para a gente no açougue, Garçom. o garçom, são tantas pessoas que participam efetivamente e afetivamente do nosso dia e que a gente pode desenvolver isso. Olha, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço Tá? demais, agradeço todo mundo que está aí. Continue aqui, hein? Qual é o seu arroba mesmo? Olha, me sigam aí no Instagram, @meiricamia, MEIRY, Camia com K, K-A-M-I-A. Legal. YouTube também, manda a sua pergunta por lá, que eu respondo. E se você quer palestras com mágicas para Olha que legal. empresas sobre empreendedorismo e vendas e tudo mais, www.meiricamia.com. Eu te espero.